Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brauli, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas, e do Rock no Pinheiro, rock curitibano em Facebook, Instagram, Twitter, sigam lá que eu tô precisando pro meu TCC, gente. Mas o assunto não é o Rock no Pinheiro, o assunto é o futebol e
a Fórmula 1, porque nós temos uma notícia vindo da Fórmula 1. Assim, a Fórmula 1 só volta dia 15 de março, infelizmente. Eu queria que já tivesse tendo corrida rolando. Queria. Eu queria tá puto porque a Mercedes só ganha essa bagaça e ela muito provavelmente vai sair com 3 corridas, ganhando as 3 primeiras corridas. Provavelmente o Hamilton vai ganhar essas 3 primeiras corridas. Também. Isso vai me deixar bravo porque vai matar a competitividade? Vai. Mas o fato é que eu queria que a Fórmula 1 tivesse rolando, mesmo assim. Bom, como não tá rolando, é o seguinte, gente. Tá rolando o cancelamento de um GP. O GP da China, no caso. Ele ia acontecer no dia 19 de abril e foi adiado. Não preciso nem dizer que é por causa do coronavírus, né? Isso, todo mundo que tá lendo tudo sobre o coronavírus sabe que tá feia a situação lá na China. Brasileiro que tá lá teve que vir num jato pro Brasil e tá confinado no hospital, até ter certeza que não tem a menor chance desses brasileiros ter o coronavírus. Então assim, gente, tá feia a situação lá e não tem como realizar um grande prêmio de Fórmula 1 lá. Então, a corrida foi adiada, vai ficar para algum momento do ano, se o coronavírus estiver controlado até lá. Esperamos que sim, né? Se eu fosse chutar uma data, talvez depois do GP do Canadá, se muito, ali no fim das férias, ou ali no fim das férias, antes do GP dos GPs europeus, ou depois do GP do Canadá, né? Ali no que iria começar as férias. Então, ou talvez antes do GP de Abu Dhabi. Seria a penúltima corrida da temporada então. Não sei, se eu fosse apostar seria por aí. Mas no momento não tem nada definido porque tem que esperar esse pandemônio que está acontecendo lá dar uma acalmada, né? Ou saber se esse pandemônio vai continuar por muito tempo ou não, né? Esperamos que não, né? Que seja que nem o H1N1 que foi cortina de fumaça, mas... Então, assim, oremos que a situação melhore lá, não só por causa do GP da China, mas porque, né, é uma doença não lá muito agradável. Doença não é agradável, mas essa daí consegue ser pior. Então, assim, que tudo dê certo, que a China esteja em melhores dias daqui a uns tempos, e é claro, né, que o GP de Fórmula 1 pode acontecer lá. Pois bem, falado então da Fórmula 1, vamos falar agora do futebol, do caso pré-olímpico, que é assim, gente, acabou o pré-olímpico. Pessoalmente digo graças a Deus, porque tem 3 jogadores do Grêmio lá que podem facilmente ser titulares do time. Um deles já o outro vai ser porque foi recém-contratado, e o outro ali muito provavelmente vai pegar uma posição ali, né? Mas o pré-olímpico acabou, então assim, o Brasil ele ficou com a 2ª colocação, então ele conseguiu ir para a Olimpíada de Tóquio. Alô Tóquio, aguenta os brasileiros aí, no futebol. Então assim, gente, o Brasil dependia de ganhar da Argentina. Deu sorte, devo dizer, porque tava a classificação assim, 6 para a Argentina, 2 para o Brasil, 1 para o Uruguai e 1 para a Colômbia. Tipo, foi tirando a Argentina, ninguém tinha ganhado no quadrangular, então só deu empate. Então o Brasil só dependia dele mesmo. Acabou que ele conseguiu ganhar da Argentina 3-0. Que jogo, hein? Que nem o Galvão diz, né? Ganhar é bom, da Argentina melhor ainda. Então, 3-0, mesmo com o Uruguai vencendo por 3-1 da Colômbia, não foi suficiente. Brasil nas Olimpíadas junto com a Argentina. Então o negócio é resolver lá em Tóquio. Lembrando que o Brasil é o atual campeão olímpico. Ganhou da Alemanha na final lá ali no Rio de Janeiro, né? Então agora ver como é que vai ser em Tóquio. Pois bem, esse foi o pré-olímpico.
Graças a Deus acabou. O time do Grêmio tá ruim demais sem esses moleque aí. Pelo amor de Deus, tá dando uma dó. Bom, eu vou falar melhor disso na época do Gauchão, mas o assunto agora é Libertadores. Libertadores, assim. Tá rolando a segunda fase da Libertadores, que é assim, tem a segunda fase, tem a terceira fase, e daí a próxima fase que é a de grupos. Então a gente tá na segunda, ainda vai ter mais um mata-mata depois. Na segunda fase, nós temos 2 jogos envolvendo brasileiros. Quais que são eles? O Guarani do Paraguai ganhou por 1-0 do Corinthians. Gente, 3 jogos que o Corinthians enfrentou o Guarani, eu não vou me lembrar quais que são os jogos de cabeça, mas o Corinthians não ganhou nenhum jogo do Guarani e não fez sequer um gol. Então olha a responsabilidade que está tendo hoje para dentro do Corinthians. Então tem corintiano perguntando como que liga o botão do Luan. Eu falo que é mercadoria com defeito, a gente já entregou com defeito. Por que você acha que a gente vendeu o Luan, caramba? Então assim, sacanagem. Mas eu não tô achando que vai vir coisa boa aí desse Corinthians e Guarani. O jogo vai rolar daqui a pouco, no meio daqui a pouco, né? Eu tô falando no dia que vai acontecer o jogo. Até ir pro ar você já sabe o que aconteceu, mas... o Corinthians tá ruim, tá sofrível. Diferente do Inter. O Inter, ele empatou com a Universidade do Chile por 0-0 lá em Chile. E no Beira-Rio ganhou por 2-0. Então o Inter já está na próxima fase. E na terceira fase vai enfrentar o Tolima. O Tolima no... Tolima, para quem se lembra, foi um time que eliminou o Corinthians aí numa pré-Libertadores, né? Basicamente por isso que a gente conhece o Tolima. E daí, caso o Inter passe pelo Tolima, ele entra no grupo do Grêmio. Grêmio do América de Cali e Universidade Católica. Ficamos no aguardo. Bom, agora pulando de continental, na Copa Sul-Americana também temos confrontos envolvendo brasileiros. O Vasco, gente, eu não tô acreditando. Eu tô narrando uma vitória do Vasco, gente. O Vasco ganhou de 1-0 do Oriente Petroleiro. Gente, eu não sei qual, eu não sabia que ia falar isso. Uma vitória do Vasco. Pensador louco, isso aconteceu. Uma vitória do Vasco. Enfim, depois ele fica puto comigo. Mas aconteceu, né? O Vasco ganhou do Oriente Petroleiro, da Bolívia, em São Januário. E ao próximo jogo, semana que vem, lá na Bolívia. Nós também tivemos União Santa Fé e Atlético Mineiro. União Santa Fé ganhou por 3-0 do Atlético Mineiro. E assim, gente, eu tô achando, não tô achando, né? Eu tenho quase certeza que o Atlético não vai salvar dessa não. Gente, 3-0 pro União Santa Fé. Isso prova que não adianta você contratar técnico estrangeiro. Porque assim, o Atlético Mineiro contrata o venezuelano lá, o Dudamel, porque se é estrangeiro vai resolver a parada, né? O que pode dar errado? Deu. Então assim, gente, 3-0 pro União Santa Fé, fora o baile, e Atlético Mineiro, melhore. Bom, nós tivemos também Sol de América e Goiás. O Sol de América meteu 1-0 no Goiás lá em Paraguai. Então agora vamos ver como vai ser no Serra Dourada. Nós vamos ter essa semana agora, no meu hoje, Bahia e Nacional do Paraguai. O Bahia está contestado, eu vou falar lá na Copa do Nordeste por quê. Nós tivemos Fluminense 1-1 com União La Calera. União La Calera. Eu não sei o que falar desse time, eu não conheço muito bem ele. Só sei que quando mudou o logo deu um puta protesto porque desrespeitou o logo antigo do União. Mas enfim, fato é que deu 1-1 no Maracanã e o Fluminense vai se ferrar pra semana que vem, pra ganhar lá sei lá onde, eu acho que é no Chile esse time. Enfim, próximo jogo que vai acontecer no meu amanhã, quinta-feira, Independente da Argentina e
Fortaleza. E deixa eu ver aqui, agora acabou os jogos dos brasileiros. Então, agora vamos falar da Copa do Brasil, né? Só pegar alguns jogos que são chaves, né? Eu já cheguei a falar de alguns que chegaram a acontecer, né? Eu vou pegar os que envolvem times de Série A, B e algumas zebra ou outra. Bom, nós tivemos o River do Piauí, né? Ganhando do Bahia por 1-0. Tivemos o Londrina sendo surpreendido pelo 15 de Piracicaba, 1-0, eliminado, né? Lembrando que se dá empate, o time de fora ganha, e quem ganhar passa, né? Então é jogo único. Se der empate, o time visitante ganha. O Botafogo empatou com o Caxias, então passou ali na Bacia das Almas, né? Porque como o visitante passa, né? O Botafogo passou. Paraná 2-0 no Palmas, do Tocantins. Deixa eu ver aqui o que mais. Tivemos Brusque 1-1 com o Sport. O Sport passou ali na Bacia das Almas também. Aliás, não. Perdão, gente. Esse jogo tá acontecendo. Foi mal. Desculpa. O jogo tá acontecendo aqui. Ainda tá 1-1 agora. Daqui a pouco a gente vai saber se foi 1-1. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de jogo importante. O CRB, né, que tá na Série B, 3-2 no Independente, passou. Independente do Pará. O CSA foi surpreendido pelo Vitória do Espírito Santo. 2-1 por Vitória, o CSA está eliminado. Figueirense 2-1 no Novo Horizontino, esperado. Atlético de Goiás 1-0 no União do Rondonópolis, também era esperado. Santa Cruz 0-0 com o Operário. Esperado, mas não muito, né? Era esperado que o Santa Cruz ganhasse. Vitória 0-0 com o Imperatriz, passou. Ceará 2-1 no Bragantino do Pará, passou. Aliás, o jogo acabou agora. Inclusive, esse jogo viralizou porque, assim, o Bragantino tem um jogador chamado Bilal. E o Bilal tá lá a frase exatamente assim. Amarelo. Bilal por entrada forte em William. O nome do indivíduo. Mas, enfim, o Bilal tava furioso. Ai, minha quinta série. Continuando aqui. Tivemos Criciúma surpreendido pelo Santander por 4-1. Goiás 2-0 no Fest. Operário 3-0 no Barbalha. E América Mineiro passou a empatar com o Santos do Amapá por 1-1. Beleza, então. Agora vamos falar de Copa do Nordeste. Eu tenho o principal jogo aqui, que é Bahia e Vitória. Por que esse é o principal jogo da rodada? O Bahia tá pressionado pra caramba, gente. Mais precisamente o Roger Machado. Andou circulando os cartazes aí, que foram até de mau tom, falando que o time tinha que parar de fazer militância e passar a jogar. Eu acho que o time deveria fazer militância e jogar, porque dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, gente. Pra quem é torcedor do Bahia tava mandando esses cartazes, duas áreas totalmente diferentes. Um é departamento de marketing, o outro é departamento de futebol. Calma lá, segura a revolta aí, gente. Mas, enfim, daí o Roger Machado tá pressionado, né? E agora enfim, ele tá ali na corda bamba. No baiano também não tá muito bem. Assim, tá ali. Tivemos o Sport 2-2 com o Imperatriz. Fortaleza 3-0 com o Santa Cruz. Botafogo da Paraíba 2-1 no Náutico. Tivemos a ABC 0-0 com o Ceará. Esse jogo custou o cargo do Argel Fux. Por quê? Bom, ele não estava indo muito bem, né? No Cearense já não estava bem, daí na Copa do Nordeste também não. Esse jogo acabou culminando culminou na demissão dele. Quem foi contratado foi o Anderson Moreira. O Anderson Moreira, melhor dizendo. O último time dele foi o Ceará, em outubro. E ele saiu contratado do Argel Fux. Agora ele está sendo contratado de volta. Ô, futebol, hein? Puta que pariu. Mas enfim, tivemos Confiança e Frei Paulistano, jogaço. Todo mundo parou pra ver esse jogo. Foi 4-2 pro Confiança. E deve ter sido o melhor jogo da rodada, diga-se de passagem.
Tivemos CRB 1-1 com o CSA. O primeiro ponto do CSA, diga-se de passagem. E América de Natal 3-2 do River. Pois bem, agora passando a Copa do Nordeste para os estaduais. Começando pelo Campeonato Paraense. Tivemos a quarta rodada aí. Vamos aos principais jogos. Bom, o principal jogo, né? Que foi Paysandu 2-1 do Remo. O Paysandu agora tem 9 pontos. Remo também. Paragominas e Castanhal também. São os 4 líderes. Temos 4 times com 9 pontos. O Bragantino com 7. Tá mais empacado que sei lá o que. Aliás, né, vale constar, o Bragantino ganhou 2-0 do Tapajós e os gols foram de Bilal e Canga. Acho que isso não poderia deixar passar. Então o Bilal botou a bola para dentro. O Neto vai censurar esse áudio ainda. Foi mal, Neto! Bom, agora pulando pro Campeonato Goiano, pelo amor de Deus. Nós tivemos uma surpresa aqui no Campeonato Goiano na quinta rodada, porque o Jaraguá ganhou do Atlético de Goiás por 1-0 e manteve a liderança. Então, assim, Jaraguá já ganhou do Vila Nova, ganhou do Atlético de Goiás e agora tá faltando só o Goiás aí pra fechar a tríade, tá? O Jaraguá tá voando, gente. Tá voando. Eu já falei na semana passada, tipo lá de Jaraguá, 50 mil habitantes e tal, né? O estádio acho que cheio vai caber 10% da população. Mas enfim, tivemos o clássico Goiás e Vila Nova, deu 1-1, né? Enfim, foi 1-1, né? Jogo chato quando dá empate. E esses são os principais jogos. Pulando agora para os campeonatos regionais, Campeonato Carioca, vale lembrar, quem vai falar é o meu afiliado podcastal, o Fabiano Cris. Afiliado, bem-vindo de volta, cara. Tu voltou semana passada, eu não tava sabendo disso, mas agora posso te dizer. Boa-vinda de volta e não sai mais. Fica aqui. A gente gosta de você. Um abraço. Deixa eu falar aqui do Mineiro. Atlético Mineiro, 5-0 do Tupinambás. Sim, foi legal o jogo. Enfim, Atlético Mineiro 5-0 no Tupinambás. Tivemos o Vila Nova surpreendendo o América Mineiro por 1-0. E nós temos um jogo entre Tombense e Cruzeiro que foi adiado. O Cruzeiro tá com jogo adiado doidado. Aliás, esse jogo é o jogo da segunda rodada. Eu tô falando da segunda rodada e nem percebi, gente. Releve. Na quinta rodada... Meu Deus, tô perdido hoje. Na quinta rodada nós tivemos Cruzeiro 1-1 com o América Mineiro. E nós tivemos o Atlético Mineiro 1-0 no URT. Vou falar a verdade, eu gostei mais dos jogos da segunda rodada, mas tudo bem. Então nós temos o Atlético Mineiro com 11, Cruzeiro com 10, com um jogo a menos, Caldense com 10, América Mineiro com 8. Então vamos lá pro próximo campeonato, que é o Paulistão. Pois bem, no Paulistão nós tivemos o Palmeiras ganhando por 1-0 da Ponte Preta. Só para nível de curiosidade, né? O Red Bull Bragantino tomou 2-0 pro Mirassol. Este time é uma bosta. Não faz bosta nenhuma. O Red Bull Bragantino só ganhou do Palmeiras e deve se dar por feliz por isso. Então assim, melhore Red Bull. Pois bem, daí o Inter de Limeira surpreendeu o Corinthians 1-0. O Santo André surpreendeu o São Paulo 2-1. E o Santos foi um dos poucos que confirmou o favoritismo 2-0 no Botafogo de São Paulo. Pois bem, agora vamos falar do Campeonato Paranaense. No Paranaense é o seguinte, gente. Tivemos sexta rodada e os placares foram o seguinte. O Coritiba surpreendeu nada, era esperado, perdão. O Coritiba, ele goleou o União por 6-1. Gente, 6-1. Caralho. Enfim, o Coritiba meteu 6-1 no União. O Paraná empatou com o Cianorte por 0-0. Gente, esse Paraná.
Dá dó do Paraná. Coitado, não reage, não faz nada. Pois bem, o Operário fez 2-1 no PSTC e o Cascavel meteu 1-0 no Atlético Paranaense. Agora o Cascavel tem 15, Coritiba tem 14, Operário tem 13, Rio Branco tem 11, Atlético Paranaense em quinto tem 10, Londrina tem 8, Cianorte tem 8. Aliás, Londrina tem 10, Cianorte tem 8, Paraná tem 6. Gente, o Paraná. E daí vem o Neo Beltrão 5, Toledo 4, o Cascavel 4, o CR e o PSTC 0. Então, né, agora indo pro Campeonato Catarinense, deixa eu ver aqui. O Catarinense, cabe a vergonha alheia que é esse time da Chapecoense. Tomou 1-0 do Marcílio Dias. Olha aí, pensador, 1-0 pro Marcílio Dias. Gente, o Chapecoense tá com 2 pontos, penúltima colocação, vai cair. Vai cair. Meu Deus. O Avaí tomou 1-0 do Criciúma. Figueirense 2-0 do Concórdia. Brusque 1-1 com o Tubarão. E o Joinville 3-2 no Jaraguá. No Juventus, perdão. Juventus. Tô confundindo o J. Figueirense, Brusque e Marcílio Dias são os líderes com 10. E no Campeonato Gaúcho vem o momento raiva com o Yuri. Porque o Grêmio estava um empate de ser líder do grupo. O Caxias perdeu o jogo dele pro Esportivo. O que aconteceu? O Grêmio perde 2-1 para o Aimoré. Gente, ainda bem que esses sub-23 estão vindo de volta. Porque o time desgraçado de ruim. Ai, dá uma raiva com esse time. Mas dá uma raiva. Puta que pariu. Enfim, daí agora o Grêmio ficou com a segunda colocação do grupo B, né? Obviamente vai enfrentar o Inter, que foi o primeiro do grupo A. 2-0 no Novo Hamburgo. Então, e a outra semifinal vai ser entre Ipiranga e Caxias. Então assim, gente, eu vou passar raiva com o Grêmio nessa temporada. Enfim, deixa eu tomar um gole de chá aqui rapidão, porque a minha garganta até secou nesse meio tempo. Pronto. Gente, falei tanto que a garganta foi pro espaço. Mas é o seguinte, então, gente. Encerramos por aqui o boletim o meu boletim de futebol aqui. Espero que tenham gostado. Agora eu acho que entra o afiliado para falar do Carioca. Depois acho que vai ter Mamutes. Não sei, enfim. Mas espero que tenham gostado. Até semana que vem. Um abraço do Monge. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Alô, alô Brasil! Alô, alô internet! Eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast. Simplesmente emocionando o torcedor. Meu amigo ouvinte, segue a temporada de chuva forte aqui no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro capital, Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti e adjacências, todos estão debaixo d'água. Quero deixar registrado aqui também a nossa solidariedade aos irmãos paulistanos, que também passaram uma semana difícil, debaixo de chuva, muita água, muita gente desabrigada, não tá fácil pra ninguém.
E então nós vamos seguir aqui firmes com pensamentos positivos, pedindo a Deus e a todas as forças que olhem por nós e tomem conta da nossa população, do nosso povo já tão sofrido, né? Que Papai do Céu nos abençoe e nos guarde. Mas, amigo Neto, amigo ouvinte, ainda assim debaixo d'água, ensopado, eu trago para vocês uma pequena resenha do Campeonato Carioca 2020. Aquele mesmo que semana passada eu disse o campeonato mais confuso do Brasil. E por que não dizer o mais confuso do mundo? O pior campeonato do mundo. Então, sem mais delongas, Mano Neto, rola a bola e vamos nessa. Pois bem, esta foi a 6ª rodada, a última da primeira fase e é aquela rodada que define os classificados para a semifinal. Então, foi desse jeitinho. O Bangu venceu o Macaé pelo placar de 1-0 e o Boa Vista venceu o possante Volta Redonda por 2-1. O Flamengo, já com boa parte do elenco principal, passou pelo Madureira por 2-0. E no duelo lusitano, o meu querido e amado Vasco da Gama passou o sufoco, mas venceu a Lusitana Portuguesa por 3-2. Uma pena que ambos já estão eliminados, né? O jogo só serviu mesmo para cumprir a tabela e passar um paninho, né? Então, seguindo a nossa tabela, a Cabo Friense recebeu o Resende e foi derrotada por 3-2. No clássico vovô, o mais antigo do futebol brasileiro, o Fluminense simplesmente atropelou o Botafogo por 3-0. Fato esse que determinou a primeira queda de treinador no ano aqui no Rio de Janeiro, né? Ou seja, Alberto Valentim não é mais o treinador do Botafogo. E tá rolando uma brincadeira aqui na internet, dizendo que Alberto Valentim nem chegou a andar de Honda, agora vai ter que andar de ônibus, né? Porque da contratação do nosso querido japonês Honda, que ainda não estreou pelo Botafogo. Bom, falando sério, depois dessa derrota, né, a diretoria se reuniu com o técnico Alberto Valentim e achou por bem melhor começar um novo trabalho. E convocou logo o Paulo Autuori, conhecido Paulo Autuori, foi chamado para assumir o comando do Botafogo e tentar fazer o Botafogo ter um ano menos difícil do que a gente está vendo por aí, né? E então essa foi a última rodada da primeira fase da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2020. Agora vamos para a classificação e a definição dos semifinalistas. Então hoje, quarta-feira, tem Fla-Flu, isso mesmo, hoje, quarta-feira, tem Fla-Flu. Esse jogo está sendo adiantado devido ao Flamengo ter que disputar no domingo a Supercopa contra o Atlético Paranaense. Aí, para você entender melhor, amigo ouvinte, você que está com uma pulga atrás da ovelha, aliás, uma pulga atrás da orelha, eu vou explicar para você o que é a Supercopa. Então, bom, a Supercopa não é nada mais, nada menos que uma disputa entre o campeão da Copa Libertadores da América contra o campeão da Copa Sul-Americana, para ver quem é o supercampeão das Américas, sacou? É simples assim. Claro, tem um bom prêmio em jogo e vale a pena ser conhecido como campeão sul-americano, campeão dos campeões. Então, domingo, 11 horas da manhã, tem Flamengo e Atlético Paranaense. Eu tô falando de Campeonato Carioca, já tô embolando com Supercopa, mas olha só, tem uma curiosidade nessa partida aí de domingo, hein? Meu amigo ouvinte, e o fato curioso é que essa taça, essa Supercopa, vai ser decidida entre os dois maiores campeões do ano passado, é verdade. Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Paranaense venceram cada um seus respectivos campeonatos estaduais. Cada um venceu uma competição a nível nacional, porque o Flamengo levou o Campeonato Brasileiro e o Furacão levou a Copa do Brasil. E cada um venceu uma competição continental. O Flamengo levou a Libertadores e o Atlético Paranaense a Copa Sul-Americana. Inclusive o Atlético Paranaense que eliminou o Flamengo, né? Então vamos voltar para a terra, vamos voltar para a realidade, para a confusão aqui. No domingo também vai ser decidida a outra vaga para a finalíssima da Taça Guanabara, né? E vai ser decidido com as surpresas do campeonato, as surpresas dessa competição, os papões da Taça Guanabara. Volta Redonda e Boa Vista decidem a outra vaga para a final desse possante campeonato, desse incrível campeonato que nós estamos acompanhando. Bom, amigos, e para finalizar nosso bate-papo, eu quero deixar aqui registrada a minha indignação com a insensatez dessa atual diretoria do Flamengo, tá? Não é nada contra o clube, não é nada contra a torcida, e sim com essa diretoria. Porque é vergonhoso, é monstruoso a forma com que eles tratam a questão lá dos meninos do Ninho, tá bom? É um festival de grosseria, é um festival de descaso, são frases infelizes,
Cada coisa uma mais absurda que a outra. Porque na minha opinião, cara, no dia que se completou 1 ano da tragédia, tinha jogo do Flamengo marcado. Eu acho que o Flamengo deveria se negar a jogar. Deveria simplesmente se negar a jogar como faz o Liverpool e o Torino, em respeito aos que se foram. Vocês devem conhecer a história do Liverpool e do Torino. Não é um dia de festa. Cara, e é foda o jeito que a diretoria trata os familiares daquelas crianças que confiaram seus filhos ao clube. Foda, cara. É foda. Você sabe que no dia eles foram proibidos de entrar no clube. Eles queriam rezar lá onde aconteceu aquela tragédia. Eles queriam estar lá, sentir alguma coisa dos filhos. Só Deus sabe o que eles sentem dentro do coração. E eles foram simplesmente expulsos lá do Ninho do Urubu. Meus brothers, meus amigos ouvintes, meu amigo Neto, eu não tô querendo aqui fazer um papel de sentimentalismo, sei lá como é que se diz, mas não é isso não, cara. É porque eu acho uma brutalidade, eu acho uma covardia. E se não bastasse isso, gente, eles alegaram insuficiência técnica de alguns meninos e dispensaram 5 garotos que sobreviveram lá daquela tragédia. Não bastasse isso que está acontecendo, eles ainda mandaram a galera embora. Como é que pode? Gente, é simplesmente lamentável. Olha, eu não estou falando aqui em nome do NetoCast, não. Eu estou falando aqui em meu nome, Fabiano Cris de Alencar Lima. Pito não é nada contra a instituição Clube de Regatas Flamengo e não é nada contra o torcedor flamenguista. Eu acho uma barbaridade também outros torcedores de outros times ficarem achincalhando a torcida flamenguista. Acho terrível. Acho de péssimo gosto. Me deixa indignado essa diretoria do Flamengo, que só pensa em dinheiro, só pensa em negócio, só pensa em milhões, só pensa em craques, esquece do ser humano. Tá bom? Senhor Rodolfo Landim e sua companhia de cartolas, né? Beleza, o Flamengo tá bem. Mas será que vocês não conseguem enxergar que vocês estão manchando o escudo do Flamengo? Será que vocês não percebem que do outro lado tem uma pessoa, um ser humano? Bom, torcedor flamenguista, não fica passando pano pra coisa errada, gente. Gente, o que é certo, o que é errado. A gente não tá falando aqui de dinheiro, não. Claro que o dinheiro não vai trazer a vida daquelas crianças de volta. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de justiça. Certo? Não fiquem chateados. Gosto muito do Flamengo. Torço muito para que 2020 seja mais um ano de vitórias para o Flamengo. Mas essa questão deve ser resolvida. O Flamengo é o maior time do Brasil, quiçá do mundo. Então não pode manchar a bandeira, o sangue rubro-negro, aquele escudo maravilhoso. Flamengo, vamos resolver isso. Vamos resolver essa questão. Tá bom? Fica aqui aquele meu forte abraço. Amigo Neto, amigo ouvinte, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma semana de muita vitória. A gente começou lá em cima, estamos terminando lá embaixo, né? É lamentável. Mas desejo a vocês uma semana de muitas vitórias. Não só para você, mas para o seu time de coração. Todas as quartas-feiras temos um encontro marcado aqui no Giro de Esportes NetoCast. Eu sou Fabiano Cris e hoje também não vai ter gol. Um abraço. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News que te envia um podcast abraço. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Saudações. No último sábado teve aquele UFC 247 lá em Houston, Estados Unidos. E as lutas foram as seguintes. No preliminar, o Youssef Zalal vencendo Austin Lingo por decisão unânime. Andrew Ewell venceu Jonathan Martinez por decisão dividida. Journey Nilsson venceu Domingo Pilar por nocaute técnico aos 38 segundos do primeiro round, né? Foi uma luta ultra rápida.
Depois veio o Mário Bautista vencendo o Miles Jones por nocaute técnico a 1 minuto e 41 segundos do segundo round. Carlos Williams venceu o Alex Morono por nocaute aos 27 segundos do primeiro round. Outra luta relâmpago. A Laurie Murphy venceu a Andrea Lee por decisão dividida. Até achei que a Andrea Lee havia vencido, mas os juízes de lá causaram polêmica ao longo do evento. Trevin Gillis venceu o James Krause por decisão dividida, encerrando o card preliminar. E no principal, o Derrick Lewis venceu o Wheeler Latif por decisão unânime. Interessante dessa luta que o Derrick Lewis estava perdendo os rounds tudo, e no finalzinho ele se deu conta de um princípio, a gente chama de princípio de urgência, né? É quando a pessoa desperta para a necessidade de alguma coisa e vai para cima com tudo e resolve a situação. E foi o que Derrick Lewis fez no finalzinho da luta. Ele estava sendo anulado pelo Latif, um cara bem menor que ele. Ele foi até posto no chão por esse lutador Wheeler Latif e decidiu reagir no decorrer do último round. E isso mostrou uma aula de psicologia bem interessante de se ver. Depois veio Dan Ige vencendo Mizar Bektik por decisão dividida. Justin Tafa vencendo Juan Adams por nocaute no 1 minuto e 59 segundos do primeiro round. E as duas lutas principais, a Valentina Shevchenko vencendo com notoriedade a Kathleen Chookagian por nocaute técnico a 1 minuto e 3 segundos do terceiro round. Ela deu um show na Kathleen, a Valentina, que é detentora do cinturão, né? Era uma luta de 5 rounds, ela menor que a Kathleen, e deu chute, pôs no chão, ela mostrou uma inteligência, versatilidade, enquanto deixou claro que as outras competidoras da categoria dela, a Mosca, estão muito inferiores a ela. E ela é a única que pode vir a fazer frente a Amanda Nunes. E ela até anunciou que pode vir a fazer essa luta a qualquer momento, embora ela tenha interesse em fazer aquele negócio de limpar a categoria dela. E a última luta foi o John Jones vencendo o Dominic Reyes por decisão de unânime. Essa luta, ela levou o round inteiro. E o que chamou a atenção foi o John Jones praticamente tomar um pau, foi anulado a luta inteira, praticamente, não, até o terceiro round, a vitória era clara do Dominic Reyes, isso bastava para ele ganhar a luta. E o problema do Dominic Reyes é que ele deu uma desacelerada nos 2 últimos rounds. E os juízes, embora todo mundo visse 3-2 para o Dominic Reyes, deram a vitória para o campeão, John Jones. Isso chamou a atenção de da imprensa que se dedica ao MMA e dos torcedores em geral, onde prática unanimidade deu 3-2 para o Dominic Reyes, que saiu mais forte, da mesma forma que o Marreta na última luta em frente ao John Jones. O Dominic Reyes saiu mais forte ainda, que eles se aprimoraram e estão conseguindo anular o John Jones, está parecendo mais lento, menos aguerrido do que antes dos escândalos que ele teve, antes dos 30 anos. E provavelmente essa luta haverá uma continuidade, ou seja, uma revanche. Até vale lembrar aqui, porque essa luta ocorreu lá no Texas, né? E os juízes de lá são especializados, os juízes que ficam ao lado lá do octógono, são especializados em boxe. Então eles avaliam as lutas de MMA baseado na experiência que eles têm no boxe. E o MMA tem outras nuances que diferenciam e que, para quem conhece um pouquinho mais, daria a vitória claramente para o Reis. Além de que isso tira a credibilidade do evento. No próximo sábado, agora dia 15 de fevereiro, terá o UFC Rio Rancho, no Novo México, Estados Unidos. O card principal, o preliminar, vai começar às 19 horas, horário Brasília, com peso mosca Mark de la Rosa versus Raulian Paiva, peso galo Massi Chiasson versus Shanna Young, peso galo Casey Kenney versus Merab Divlashvili, peso meio pesado Devin Clark versus Dequan Townsend, Jim Miller, que foi um lutador de card principal, vai enfrentar o Scott Holtzman. Outro lutador que era comum de vê-lo no card principal, até ele disputou o cinturão, foi o John Dodson versus Nathaniel Wood. E a última luta preliminar será Tim Means versus Daniel Rodrigues. O principal vai começar às 22 horas, com peso leve Lando Vanata versus Yancy Medeiros, uma luta boa. Rogério Botorin, brasileiro, versus Ray Borg, né? Peso leve Broca Weaver versus Rodrigo Vargas. A peso mosca Montana de la Rosa versus Mara Romero Borella. E as duas últimas lutas, o peso meio médio Diego Sanchez versus Michel Pereira, ou Michel Trator, brasileiro. E a última luta, eventuais desafiantes ao cinturão do John Jones, o Corey Anderson versus Jan Blachowicz,
que venceu o Jacaré, venceu outros lutadores de outras categorias. E o Corinthians que venceu o brasileiro lá, o Johnny Walker. E ambos vão disputar e ver se consegue chegar lá perto da disputa do cinturão. Acho que quem vencer vai concorrer com o John Jones na próxima luta, se não houver a tal da revanche com o Dominic, o Reyes lá. Até mais. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!